Olá, meus amigos. Que prazer e que alegria é estar aqui para conversar com vocês, para abrirmos a palavra de Deus e fazermos uma reflexão das Escrituras Sagradas. Nos tempos difíceis que nós estamos enfrentando, tempos de pandemia, tempos de medo, tempo em que as pessoas estão assustadas, eu espero que a explanação da palavra de Deus possa ser um bálsamo, possa ser um consolo, um lenitivo para a sua vida, para que possa trazer esperança ao seu coração. O texto que nós vamos analisar está em São João capítulo 2, Evangelho segundo João capítulo 2. Mas antes, feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Eterno Deus, nos santifica na verdade, porque a Tua palavra é a verdade. Nesse momento nós vamos abrir a Bíblia e a palavra de Deus tem poder. Nos abençoa para que possamos ler, entender e praticar a verdade contida no Teu Evangelho. Abençoa todas as pessoas que estão assistindo e que vão assistir esse vídeo. Coloca paz em cada coração e nos concede esperança. Fica conosco hoje e sempre. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Evangelho segundo João, capítulo 2. Eu vou fazer a leitura do verso 1 até o verso 11. Esse é um texto bastante conhecido no meio cristão, mas existem lições espirituais muito importantes para a nossa vida, principalmente para esse momento conturbado e turbulento que nós estamos vivendo. A Bíblia diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metetas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com esse deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Presta atenção. Vem junto comigo aqui e acompanhe o meu raciocínio para que você possa entender a mensagem da palavra de Deus para o seu coração nesse momento. O texto que eu li diz que a pequena e pacata cidade de Caná da Galileia estava em festa. Correu uma notícia, e essa notícia se espalhou rapidamente, que ali haveria um casamento, uma festa de casamento. Como em local pequeno, todo mundo fala com todo mundo, conhece todo mundo, sabe quem é todo mundo, nas ruas, nas praças, nos bares, nas reuniões de família, todo mundo falava e comentava a respeito desse casamento. As famílias nos preparativos, os amigos na expectativa, os noivos nervosos contando os dias, as horas e os minutos para que chegasse a hora do casamento, da festa, a lista de convidados, gente. Quem já casou vai concordar comigo. E quem não casou, se prepare. Uma coisa complicada quando a gente vai casar é a lista de convidados. Convida fulano, tem que convidar cicrano, faltou o primo tal, aquela tia que mora não sei aonde,
Fulano eu não queria convidar, mas tem que convidar. Olha, a lista de casamento é uma coisa complicada. E os noivos lá em Caná da Galileia estavam com esse problema, entre aspas, fazendo a lista de casamento. De repente alguém olha e falou assim, por que vocês não convidam Jesus? Jesus, aquele lá de Nazaré, eu sei, faz um convite para ele. Olha, e fizeram um convite especial, um convite pessoal, um convite personalizado, convidando Jesus para o casamento. A minha pergunta é a seguinte, você tem convidado Cristo Jesus para o seu casamento? Você tem convidado Cristo Jesus para a sua família? Nesse tempo em que a gente está tanto tempo dentro de casa, você tem convidado Jesus para a sua casa? Para o seu coração? Você tem convidado Jesus para a sua vida? Ao longo do meu ministério evangelístico, falando para as pessoas, conversando com as pessoas, aconselhando, evangelizando as pessoas, eu tenho encontrado famílias destruídas, eu tenho encontrado gente desesperada, eu tenho encontrado pessoas que não conseguem dormir de noite, e não é porque não tem dinheiro, e não é porque tem problema de comunicação, e não é porque não tem oportunidades, embora eu tenha que reconhecer e reconheço que todas essas coisas são importantes para a vida. Mas o motivo principal das famílias estarem vivendo uma crise histórica, das pessoas que têm que tomar comprimido para dormir e não acham o sono, do ser humano viver tenso, estressado, preocupado, sem ver uma saída, é porque falta Cristo Jesus dentro de cada coração. Isso, meu amigo, é líquido e certo. Os noivos lá em Caná da Galileia tomaram uma decisão muito acertada. Eles fizeram certinho. Eles decidiram convidar Cristo Jesus para o seu casamento. Gente, nós estamos vivendo numa sociedade descartável. É prato descartável, é copo descartável, é talher descartável, é saco de lixo descartável. Eu estou aqui para dizer para você hoje que pessoas não são descartáveis, que amigos não são descartáveis, que igreja não é descartável, que a fé não é descartável. E tudo que não é descartável precisa ser muito bem cuidado, muito bem amado para ser durável. Nesses dias difíceis que eu e você estamos enfrentando, nesse tempo de pandemia, nós precisamos levantar a figura de Cristo Jesus como um gigante nas nossas vidas. Preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. Nunca houve um tempo em que estivéssemos tanto tempo dentro da nossa casa. Repito, nunca houve um tempo em que estivéssemos tanto tempo dentro da nossa casa como agora. Agora, a sua casa é a sua igreja. Agora, a sua casa tem que ser um cantinho de oração. A sua casa precisa ser um refúgio espiritual. Você precisa erguer e levantar o altar da família na presença de Deus dentro do seu lar. Lá em Caná da Galileia, a Bíblia diz que os noivos tiveram uma ideia brilhante. Eles decidiram, eles resolveram convidar Cristo Jesus para o seu casamento. Mas a Bíblia diz que aconteceu um problemão. De repente, o vinho acabou. Jesus estava presente,
mas aconteceu o problema, o vinho acabou. Lá na tempestade, quando os discípulos enfrentaram a tempestade, o barquinho começou a balançar, Jesus estava presente no barco, mas aconteceu o problema. O que quer dizer, meu amigo, que mesmo com Jesus eu vou ter problemas na minha vida. Mesmo com Jesus você vai ter problemas na sua vida. Jesus está comigo, mas eu vou ter que enfrentar o coronavírus. Jesus está comigo, mas eu estou preocupado, estou tenso porque eu não estou trabalhando. A presença de Cristo na minha vida não é uma garantia de que eu não vou ter aflições e dificuldades. O próprio Jesus falou que nesse mundo teríamos aflições. A palavra de Deus é fantástica. Tem tanta coisa boa e maravilhosa aqui que nos enche de esperança. A Bíblia tem um Salmo 46, que eu sou apaixonado por esse salmo, e diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Olha o que a Bíblia fala. Ela não diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e nunca vamos ter angústia, nunca vamos ter problemas. Não. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza na hora do problema, na hora da dor, na hora da luta, na hora da dificuldade. É nesses momentos que Deus está do teu lado e que Ele é o seu refúgio seguro. O texto bíblico diz que lá em Caná aconteceu o problema, o vinho acabou, mas Cristo estava ali. Talvez você esteja vivendo um problema na sua casa, mas Jesus está aí. Um problema na sua vida, mas Jesus está contigo. E com Jesus há esperança. Nesse momento da história da humanidade, em que o mundo todo está assustado, apavorado, amigo, vidas estão sendo ceifadas. Os hospitais estão completamente abarrotados. Os governantes estão meio que perdidos, sem saber o que fazer. As pessoas estão tensas, nervosas, com medo, assustadas, inseguras. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Cristo que estava em Caná e transformou a água em vinho está do seu lado agora. O mesmo Jesus que estava em Caná está com os profissionais de saúde nos hospitais. Eles que estão na linha de frente, arriscando suas vidas para salvar vidas. O mesmo Cristo que estava em Caná está com os caminhoneiros que estão transportando mercadorias para colocar comida na mesa da nossa casa. O mesmo Cristo que estava em Caná está com os cientistas, com os médicos, com as pessoas que estão trabalhando para minimizar, para tentar resolver esse problema. Jesus continua do lado dos seus filhinhos. O bom pastor continua buscando as suas ovelhinhas. E quando chegar a hora, e quando chegar o momento, e quando Deus decidir que é a hora oportuna, Ele vai intervir no meio dessa pandemia, pegar essa água e transformar em vinho. Eu tenho recebido alguns vídeos, eu tenho visto algumas pessoas falar em tom de desespero, é o fim do mundo. Não, meu amigo, essa pandemia não é o fim do mundo, porque não é o diabo que vai colocar fim nesse mundo. Não é o coronavírus que vai acabar com esse mundo. Quem vai colocar um fim na história desse mundo e acabar com esse mundo é Deus. No momento em que Ele achar que deve. Ao soar da última trombeta, diz a Bíblia, a trombeta soará, nós seremos transformados. O Senhor Jesus vai voltar, vai colocar um ponto final na história do pecado, vai nos levar para o céu e aí sim viveremos com Ele eternamente. Amém? A Bíblia diz que os noivos que fizeram a festa lá em Caná estavam numa situação bastante complicada. Porque a bebida do casamento, da festa, era vinho. E do nada, de repente, o vinho acabou. E o pessoal responsável pela recepção da festa, conheciam a Virgem Maria,
foram falar com ela para ver se ela tinha alguma solução, e ela disse que não podia resolver o problema, mas que eles fossem até Jesus. E aqueles homens foram até Jesus, se aconselhar com Jesus. Jesus falou: pegue todas as talhas, as jarras, e encham de água. E os homens olharam uns para os outros: como assim água? Nós não temos problemas com água, nós estamos na Galileia, aqui tem o mar da Galileia. O nosso problema não é água, Senhor, o nosso problema é vinho. Vocês sabem que, às vezes, nós como seres humanos não sabemos e não entendemos qual é o nosso real problema. Talvez a nossa maior necessidade seja entender, reconhecer a nossa necessidade. Os homens estavam desconfiados porque Jesus mandou encher as jarras de água. E eles não precisavam de água, eles precisavam de vinho, mas eles encheram as jarras de água. Olharam para Jesus, abriram os braços, como quem dizia: agora, o que a gente vai fazer? E Jesus olha para eles e diz assim: agora vocês podem me servir. Só que dentro das jarras só tinha água. Pensa comigo, eu quero imaginar com você aqui o que está por trás desse texto bíblico para a gente ter uma facilidade maior de entender. Me permitam trazer essa história aqui para os nossos dias, trazer essa história para o nosso tempo. E trazendo a história para o nosso tempo, dentro do contexto que a gente vive, eles estavam numa festa de casamento e na festa estavam servindo arroz de forno, torta salgada, salgadinho. E Jesus manda os homens servir a bebida. E qual era a bebida? Água. Porque dentro das jarras só tinha água. E eu fico imaginando os homens olhando para Jesus e falando: não, nós não vamos servir água no casamento. Agora eu preciso que você entenda o que eu vou dizer. Quantas vidas em termos espirituais viraram água? Quantas pessoas estão vivendo um cristianismo de água? Apenas aparência, apenas teatro, apenas casca, apenas representação, água. E os homens olharam para Jesus e falaram: nós não vamos servir água no casamento. Quantas pessoas vão à igreja levando uma vida de água? Estão na igreja usando máscaras e, pasmem, talvez a igreja seja um dos melhores lugares para a gente usar máscara. Vida de água. E os homens olharam para Jesus e falaram: nós não vamos servir água, Senhor. Só que Jesus é aquele que tem autoridade, Jesus é aquele que tem poder. Jesus é aquele que dividiu o mar vermelho, é aquele que tirou a água da rocha. É aquele que devolveu a visão aos cegos, curou coxos, paralíticos. Jesus é aquele que multiplicou pães e peixes e que ressuscitou até mortos. E com essa autoridade, ele olha para os homens e diz: vão servir. Meu amigo, Jesus continua dando essa ordem para os seus filhos. Vão servir. Deus te chamou, Deus te convidou para uma vida de serviço. Uma vida de vinho, não de água. Deus te chamou, Deus te convidou para nascer no reino de Deus como um verdadeiro missionário. Não adianta eu ir para a igreja arrumadinho, engomadinho, bonitinho, se eu não pratico um cristianismo vivo, de ações, de atitude, de fé, de determinação, de coragem, de princípio e principalmente de amor. O texto diz que Jesus, lá em Caná da Galileia, olha para os homens, só tem água dentro da jarra. E ele diz: vão servir. Vocês precisam servir. Eu louvo o nome de Deus. Porque em meio a esse problema todo que nós estamos vendo, essa pandemia que está assolando o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo,
existem muitas pessoas que estão servindo, estendendo a mão, ajudando, participando, se envolvendo para amenizar o sofrimento das pessoas. É um momento difícil, é um momento de pandemia, mas Jesus continua nos mandando, nos incentivando a servir. Precisamos estender a mão, precisamos ajudar o nosso próximo, precisamos orar uns pelos outros, precisamos nos unir em oração, dobrar os nossos joelhos, quebrantar os nossos corações, nos humilhar na presença de Deus, clamar pelo poder de Deus, porque só Deus pode resolver esse grande problema. O texto bíblico diz que Jesus manda os homens servir, e mesmo contrariados, ressabiados, sem acreditar, sem levar nenhum tipo de fé, os homens pegam as jarras e vão servir a água. E é nesse exato momento que o milagre acontece. Talvez eu esteja falando para alguém que precisa de um milagre. Se você acreditar, meu amigo, nesse exato momento, o milagre de Deus acontece na sua vida. Se você tiver fé, meu amigo, nesse exato momento, o milagre de Deus acontece na sua vida. Os homens foram servir água, porque dentro das jarras só tinha água, mas quando a água começou a cair nos copos, já não era mais água, era vinho. Era vinho. Quantas pessoas que estão assistindo esse vídeo têm levado até hoje, até aqui, uma vida de água, mas nesse momento o Espírito de Deus toca no seu coração. E esse toque é tão forte, é tão profundo, que essa água se transforma em vinho pelo poder de Deus. Talvez alguém que tenha algum pecado acariciado tenha vivido com isso há tantos anos. Isso transformou a água da sua vida. E isso está transformando, a sua vida em água. Talvez alguém que tenha um vício infernal que está te consumindo devagarinho. Isso tem feito você levar uma vida de água. Talvez alguém que está afogado numa depressão profunda. Alguém que está mergulhado no mundo das drogas. Alguém que o cigarro tem dominado a sua vida ou o álcool tem sido uma constante para você. Isso tudo tem feito você levar uma vida de água. Amigo, não se desespere. Não entregue os pontos. Não acha que é o fim. Deixa eu dizer para você uma coisa com todo carinho, com todo amor. Todos nós temos conflitos internos, lutas. Algumas aparecem para a sociedade, outras não. Mas de Deus ninguém foge, de Deus ninguém se esconde, de Deus ninguém escapa. Todos nós temos mágoas, lutas, conflitos, dores, necessidades, barreiras a transpor, montanhas a subir. A nossa vida é uma luta, e luta que só termina com a morte. Isso tudo tem te feito levar uma vida de água, mas nesse momento, Jesus Cristo pega essa água e transforma em vinho. Aí alguém pode pensar assim, ele está falando isso tudo, mas ele não me conhece. Ele não sabe quanta coisa errada eu fiz. Ele não conhece o meu passado. Ele não sabe como eu já vaguei por esse mundo, já fiz tanta coisa que não presta, amigo. Para Deus o passado é passado. Se você precisa pedir perdão, peça perdão, porque o perdão não muda o passado, isso é um fato.
Mas o perdão, ele engrandece o futuro. Eu posso garantir para você, sem medo de errar, que Jesus continua transformando água em vinho. Eu prego a palavra de Deus há mais de 30 anos. Se tem uma coisa que eu vi e presenciei, foi Cristo Jesus transformando a água da vida das pessoas em vinho. Estava pregando em Santos, em São Paulo, e uma jovem que tinha tentado suicídio por 3 vezes consecutivas entregou o coração a Jesus. Estava falando em Angra dos Reis e um médico que foi visitar a igreja aceitou o evangelho e continua firme na palavra de Deus. Estava pregando em Barra Mansa, no sul do estado do Rio, e quando estava cumprimentando as pessoas na porta, perguntei a uma pessoa, um visitante, qual é o seu nome. Ele falou, até ontem era Antônio, mas a partir de hoje é irmão Antônio. Estava pregando em Santa Cruz, uma jovem que tinha problema com drogas, se libertou e entregou o seu coração a Cristo Jesus. Se tem uma coisa que eu posso garantir para você, é que Jesus Cristo continua transformando água em vinho. Meu amigo, eu sei que a pandemia é assustadora. Eu sei que nós estamos vivendo um momento dificílimo, complicadíssimo. Pessoas estão morrendo. O mundo todo está em pânico, mas o Cristo de Caná da Galileia está contigo agora. Ele quer pegar essa água turva, essa água turbulenta, essa água agitada da sua vida e transformar em vinho. É com você que eu estou falando. É para você essa mensagem. Detalhe. A história bíblica diz que o último vinho era muito melhor do que o primeiro. Você entende o que Deus quer dizer? O momento é complicado, é difícil, é assustador, mas o que Deus tem para você e para mim, o que Deus tem para nós é muito maior, é muito melhor. O que Deus tem preparado para você e para mim é aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é aquilo que não chegou ao coração humano. O último vinho é muito melhor do que o primeiro. Espere um pouquinho. Não perca a fé e não perca a esperança, porque Jesus Cristo quer te salvar e vai te salvar. Para finalizar, a água não tem cheiro, a água não tem cor, a água não tem sabor, a água não tem graça. É assim a nossa vida sem Cristo Jesus, mas quando Ele chega, toca no nosso coração, transforma completamente o nosso viver e nos faz mais que vencedores na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Meu amigo, Deus vai pegar toda a água dessa pandemia e transformar em vinho. Cristo Jesus vai pegar toda a água dessa pandemia e transformar em vinho para a honra, glória e louvor do seu nome. Amém? Que Deus te abençoe. Feche os seus olhos. Vamos encerrar falando com Deus. Maravilhoso Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra exposta aos nossos corações. Abençoa cada pessoa que está visualizando e que irá visualizar esse vídeo. Transforma a água dessas vidas em vinho para a honra, glória e louvor do Teu nome. Na certeza de que o Senhor nos ouve, nós oramos. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti o seu rosto e lhe conceda a sua